Os jovens são muito preciosos para Jeová e Ele os ama muito. A gente percebe bem isso pela maneira como Jesus tratava as crianças. Ele gostava de estar com elas e as abençoou. Jesus estava, na realidade, imitando a seu pai. Jeová valoriza os jovens porque vê todo o potencial que eles têm de dar glória e louvor a Ele. Vemos isso até pelo modo como Jeová fez os humanos. Eles crescem e passam pela fase da juventude. E essa é uma fase muito bonita e especial. Uma fase de descobertas e de renovação de força e energia. A Bíblia diz em Provérbios 20 e 29 que a glória dos jovens é a sua força. E como é bonito ver essa força sendo usada para servir e louvar a Jeová Deus. Não existe experiência de vida melhor do que receber as bênçãos de Jeová por termos gasto toda a nossa energia, especialmente durante a juventude, para servir e louvar a Deus. E então sentirmos Jeová do nosso lado, nos abençoando e nos incentivando a fazer ainda mais e melhor à medida que envelhecemos. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Nós sabemos que quando ele era jovem, trabalhou como pastor cuidando das ovelhas de seu pai. E como foi essa fase? Ele usou sua energia para proteger o rebanho. Ele até mesmo lutou com ursos e leões que queriam devorar as ovelhas. Nessas situações, Davi viu como ele era forte, mas ele viu principalmente que Deus estava do seu lado. Isso com certeza o encorajou a louvar a Jeová com confiança à medida que envelhecia e enfrentava os desafios da vida. Por exemplo, como as situações que Davi passou ao proteger o rebanho de seu pai o ajudaram a lidar com o gigante Golias, que zombava do exército de Jeová. Se estiver com a Bíblia em mãos, procure 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler os versículos 36 e 37. Davi diz: Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivente. E Davi acrescentou: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi teve confiança em Jeová. Ele sabia que seria protegido se louvasse a Jeová e usasse sua energia e habilidades para servi-lo. Quando ele matou Golias, ficou claro quem estava por trás. Lembram-se quando Golias olhou para baixo, para Davi, aquele garoto de boa aparência, corado e ruivo. Ele pensou: sem lança, sem nenhuma arma, ele deve estar brincando. Por Davi ter louvado a Jeová, ele o apoiou e lhe deu a vitória. As Escrituras mencionam muitos jovens corajosos que, ajudados por Jeová, usaram toda a sua energia para louvá-lo. Temos a menina israelita, escrava de Naamã, poderoso militar sírio. A pobre menina tinha sido sequestrada e levada para a Síria. É bem provável que ela estivesse com medo, mas mesmo assim ela não perdeu a chance de louvar a Jeová. Por isso, ele a abençoou. Aquela menina venceu um guerreiro. E por ela ter tido coragem de louvar a Jeová, Naamã se tornou adorador do verdadeiro Deus. Vimos então que é preciso coragem e força, mas não necessariamente uma grande força física para fazer a vontade de Jeová, porque é Ele quem nos ajuda. O que precisamos fazer é nos arriscar, por assim dizer. Foi isso que Davi e a menina israelita fizeram. E Jeová também vai nos abençoar. Hoje, também vemos crianças louvando a Jeová Deus de modo maravilhoso. Esta semana mesmo me contaram algo que aconteceu com um garotinho de 6 anos de uma congregação de Nova York.
Ele tinha preparado bem sua apresentação e queria falar sobre Jeová. Junto com outro irmão, ele entrou numa loja, mas o dono não quis ouvir. Quando eles estavam saindo, um homem bem grande estava entrando. O que o garotinho fez? Barrou o homem. Ele estava decidido a fazer a sua apresentação. Ele perguntou: "O senhor sabe por que eu sou testemunha de Jeová?" O homem respondeu: "Deve ser porque você é seguidor de alguém chamado Jeová. Vou mostrar na Bíblia por que eu sou testemunha de Jeová." Ele deu um lindo testemunho e colocou revistas com o Senhor. O irmão que estava junto agradeceu ao homem pela atenção, mas o Senhor respondeu: "Não me agradeça, eu gostei muito do que ele disse. Ele fez uma apresentação excelente." Pensem, com apenas 6 anos, ele louvou a Jeová. O irmão me disse que se eu tivesse visto o tamanho daquele homem, pensaria 2 vezes antes de falar com ele. Mas o irmãozinho teve coragem para louvar a Jeová e ele o abençoou. Sim, nós vemos as bênçãos de Jeová sobre nós e sobre os jovens. É lindo ver quando eles, rapazes e moças, chegam a Betel. Eles se oferecem para trabalhar duro. Essa também é uma maneira de louvar a Jeová. E por meio do trabalho deles, Jeová abençoa a sua organização. Imagine como isso pode servir de excelente referência para os jovens usarem sua juventude para louvar a Deus. Quando louvamos a Jeová aqui em Betel, por meio do nosso trabalho, os dias, meses e anos vão passando e continuamos nos sentindo jovens na mente e no coração. Mas um belo dia, temos uma surpresa. Acordamos com uma dorzinha nas costas e aí começamos a nos sentir um pouco mais cansados do que o normal. Em seguida, parece que a nossa vista já não é mais tão boa. Bem, o que isso significa? As energias da juventude estão diminuindo. Vamos fazer o quê? Pendurar a chuteira e desistir de tudo? Vejam o que Jeová disse que vai fazer por nós. Em Isaías 40:31, ele promete: "Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças. Voarão alto como as águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão." Mesmo que o nosso corpo esteja exausto, nosso espírito, nosso coração, nossa coragem e zelo no serviço de Jeová não estão diminuindo. Voltemos ao rei Davi, agora já bem mais velho. No capítulo 21 de 2 Samuel, lá está ele, combatendo, lutando novamente contra gigantes. Mas no meio do relato, lemos que Davi se sentiu exausto. Então, outros assumiram o lugar dele nas batalhas contra os gigantes. Mas com certeza, o zelo de Davi e as vitórias que ele havia conseguido quando jovem, com a ajuda de Jeová, animaram os que o substituíram. O coração de Davi não tinha enfraquecido, seu espírito permaneceu forte até o fim. Para concluir, se você é jovem, use sua energia para louvar a Jeová e Ele o abençoará realizando coisas grandiosas por meio do seu trabalho. Mas se você está envelhecendo, ainda assim você pode manter um zelo juvenil ao louvar o nosso Deus e ver como Ele continua nos ajudando a fazer grandes coisas para a glória dEle.